Olá, eu sou o Darcio Cavallini, o criador das terapias quantiônicas, e como muitas pessoas estão pedindo, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, que é o mal do século, né? Ansiedade e depressão são as doenças que têm tomado conta da humanidade. E estão falando, por exemplo, em depressão porque, infelizmente, né, depois, após pandemia, a gente tem observado as estatísticas que, embora nunca se mostre muito na mídia, né? A mídia mostra muito quantas pessoas morreram de Covid, mas não mostra quantas pessoas morreram por estar em depressão. E é muito simples de entender. É só a gente lembrar que de repente teve lockdown, fechou tudo, né? Quem tinha comércio, simplesmente do dia para a noite ficou sem emprego. Faltou comida na mesa. As pessoas eram responsáveis pela sua família, né, pelos filhos. E foi uma situação caótica, principalmente, né, para a indústria, comércio, porque as pessoas aqui no Brasil ainda tiveram um pouco do benefício de receber um auxílio. Mas somatizado no mundo todo, simplesmente todo mundo teve que ficar em casa. E ficar em casa representou, inclusive, muitos ajustes familiares. Por quê? Nós temos que entender que nós fazemos um programa de vida para vir para cá e viver uma encarnação, que é um aprendizado, uma escola. Então, o que a gente faz? A gente pega aquelas pessoas que no passado, nas outras encarnações, nós tivemos muitos problemas e a gente combina, olha, vamos voltar lá e agora como marido, mulher, pai, filho, mãe, tio, sobrinho, enfim, para a gente conviver e conseguir passar de novo pelas experiências, dessa vez conseguir resolver, ter amor nas soluções dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então, dentro da família é que se encontram os grandes inimigos de outras encarnações, ou pessoas com as quais nós tivemos muitas dificuldades emocionais. Então você imagina que conviver trancado, ninguém podia sair, né? Sem o que fazer. Então, houve muitos ajustes, muitas famílias que andavam com um pouco de dificuldade de comunicação acabaram se resolvendo, mas essa é a minoria, você sabe disso. Porque a grande maioria, depois e durante a Covid, né, a pandemia, tiveram muitas separações de casais, causando grandes transtornos para os filhos, para a família, enfim, né? Além do fato de que o dinheiro ficou escasso, porque as pessoas perderam o seu trabalho, a convivência, com a falta de dinheiro, com a falta do que comer, né, agravou a situação. Então, a gente tem uma noção das estatísticas que estão por aí, e a gente sabe que o aumento de suicídios por pessoas que estavam com depressão, pandemia e logo pós-pandemia, foi absurdo o aumento, absurdo, da ordem de 40%, 50% das estatísticas anteriores. Então, e as pessoas começaram a ter desse tipo de dificuldade, por quê? Durante a pandemia eu não posso sair, começa um ambiente da casa que não fica bom. A tendência é eu ficar introspectivo, porque eu me sinto impotente, né? E eu me sinto triste, porque eu não sou capaz, eu não tenho condição psicológica de encontrar uma saída para a situação que eu estou vivenciando. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se o governo ia abrir, se não ia abrir, se ia morrer de Covid, se não ia morrer de Covid, se ia ter assistência médica ou não, enfim. Você começa então, aquele que tem maior responsabilidade, começa a se entristecer pelo fato de que se sente impotente, né? Você se sente impotente, você começa a ficar triste. Triste consigo mesmo porque está incapaz de solucionar as dificuldades que você está enfrentando.
No começo você fica triste um dia, depois arruma uma desculpa e muda de humor, mas a coisa vai se agravando e chega um momento em que você começa a ter essa tristeza de forma tão profunda que chega a doer na alma. E ela está ali constante, né, de forma sorrateira, silenciosa, tomando conta do seu sentimento, né, e começa a chegar um momento então que você começa a perceber que não tem saída e você tenta encontrar saída de qualquer forma, né? E aí bate a ansiedade, porque tudo que você conhece, tudo que você sabe, aquilo que você recebeu de educação, de conhecimento na escola, tudo que você tenta, não é possível se livrar dessa tristeza. E essa tristeza se aloja quando você baixa esse padrão vibratório. Todas as pessoas que já morreram e que se encontram no ambiente com essa mesma dificuldade de se sentir incapaz, impotente, tristes, vão entrar na sua sintonia, porque eles estão mortos no corpo físico, mas estão vivos de alma, e eles precisam da energia da matéria, da terceira dimensão, que é o ectoplasma, a energia magnética, para sobreviver aqui. E telepaticamente eles começam a interferir em você e passa o sentimento de tristeza dela para você. Por isso que começa uma leve tristeza e chega um momento que você não aguenta mais. Começa a doer a alma. Quando isso acontece, você precisa de tratamento. A pandemia já passou, já voltamos ao normal, mas tem muito resquício ainda dessas tristezas profundas que de vez em quando te pegam. Se isso está acontecendo com você, procure tratamento. As terapias quantiônicas são uma excelente solução para o seu problema. Experimenta.